meus amigos gamers, beleza? Hoje a gente vai jogar Dialética do Momento, Gestores do Capital, Produtividade, Queda da Taxa de Lucro e prometo que essa é a única piada do vídeo. Agora eu vou falar sério. Eu tô com a ideia de tentar dar um gás aqui e produzir vários vídeos nas próximas semanas. Eu vou explicar até no final do vídeo aqui qual que é a dinâmica que eu quero criar. E aí, enfim, tem todo aquele problema de acelerar com a edição do vídeo, com a produção e tal. Eu vi que o Gustavo, da orientação marxista, estava fazendo os vídeos nesse formato, assim, com a carinha dele só que aqui embaixo e com o formato slides. Pô, isso aqui facilita muito a vida. Então eu vou tentar fazer alguns vídeos nesse formato. Aí eu vou avaliando aqui, vocês também me ajudem avaliando aí, se ficou legal, enfim. E aí depois, sei lá, vou fazer uns 4, 5 vídeos assim, e depois dá pra avaliar. Esse aqui, como é o piloto, ainda tem um monte de coisa que eu quero aprender aqui pra fazer direitinho. Mas aí depois desses 5 vídeos a gente dá uma avaliada, aí qualquer coisa eu volto pro formato antigo, misturo o formato antigo e esse aqui. Mas eu vou comentar no final do vídeo aqui exatamente o que eu tô pensando aqui para as próximas semanas aí. Esse aqui então vai ser aquilo que eu comentei no último vídeo, né? Que eu falei que eu ia fazer um vídeo dialético, eu estou chamando aqui a dialética do momento, mas na verdade eu vou melhorar algumas questões que surgiram em relação ao último vídeo lá dos gestores do capital. O card vai aparecer aí no alto do vídeo. Quem ainda não viu, obviamente. Esse aí, aqui eu só vou dar uma complementada lá, esclarecer alguns pontos que não ficaram muito. Que deram alguma confusão lá, ou surgiram outras polêmicas. E vou comentar também um pouquinho sobre essa questão de produtividade, que é da taxa de lucro, que gerou também uma discussãozinha lá na página, lá nos posts que eu coloquei dos robôs. Tá? Então, vou tocar nesse ponto aí depois. Então vou começar. O que eu falei lá? Qual que é a moral da história do vídeo dos gestores do capital? Os gestores do capital, eles são aquela fração da classe capitalista que tomam as principais decisões, né? Aquilo lá que o Baran e o Swayze chamaram, né, a vanguarda da classe capitalista, né? Que o pessoal que toma as decisões contra a reprodução do capital. Então, são as decisões chaves, né, para a dinâmica econômica. Esse tipo de decisão que vai determinar o fluxo, né, o que está acontecendo com a economia. Ou seja, é um pessoal muito eleito, né, um pessoal não são qualquer um que eles jogam na mão essa responsabilidade. Obviamente, a classe capitalista, né, então o ponto ali decisivo foi mostrar que tem dentro da classe capitalista tem aquela fração ali dos proprietários, que é um pessoal ali que fica nos bastidores, que fica colhendo ali dividendos, tem outras dinâmicas ali que eu vou comentar na sequência. Mas tem esse pessoal ali da classe capitalista, que é quem põe a mão na massa de fato, que é esse pessoal que a gente está chamando dos gestores do capital. Então ali eu dividi também lá entre os gestores econômicos do capital, que são aquele pessoal que está ali no comando das empresas de capital produtivo, de capital comercial, de capital financeiro, e os gestores políticos do capital, que são o pessoal que está tomando as decisões chaves na estrutura de Estado. Que, como eu mostrei lá, eu contei a história, né, da pesquisa aqui com o Vitor Castro, aqui, que está fazendo, meu colega de mestrado fazendo, né, mostrando como esse pessoal das empresas rotaciona para o Estado. E, na verdade, eu comentei ali, teve até uma pequena impropriedade ali, que eu falei, cada vez mais a gente está vendo isso. Uma das coisas que o Vitor mostra lá é que, enfim, isso aí não é uma novidade. Dá pra gente até. Foi uma discussão nossa aqui, se dá pra gente criar uma métrica para ver se esse processo foi acelerado ou não nos últimos anos. Isso aí não sei se eles já chegaram em algum consenso com relação a isso. Mas o que ele já tinha visto lá, analisando historicamente, é que esse pessoal das empresas sempre rotacionou para a estrutura de Estado. Isso aí não é uma novidade. Tá, outra coisa que eu queria esclarecer, que foi até uma questão lá que o Pedro e o Luan levantaram na página, com relação a essa questão da nomenclatura, né, categoria da economia vulgar, essa história de classe média, e também, que eu vi que gerou uma polêmica aqui na página também, ou no YouTube, agora não sei, relação aí, exatamente quem são os gestores do trabalho e quem são os gestores do capital. Então deixa eu acertar essas pontas aí.
Como eu falei, né, agora os gestores do capital é esse pessoal da classe capitalista que fica com os cargos-chave. E aí tem aquele pessoal que eu comentei, falei, não, a estrutura de gerência das empresas não se resume a esse cara. Tem uma série de decisões mais rotineiras ali ligadas a processo de trabalho, ligado, enfim, a questões ali mais rotineiras, decisões táticas, aquilo que na nomenclatura administrativa são as decisões táticas, as decisões operacionais, que ficam na mão de gestores ali que são pessoas provenientes da classe trabalhadora, que têm um conhecimento técnico, então ali se formaram, né, em cursos de administração, de economia, de contabilidade, e assumir essa posição ali no nível tático e operacional das empresas. Aí o Pedro e o Luan levantaram essa bola de falar, pô, é esse pessoal ali que a economia vulgar chama de classe média, né? Isso, de fato, há essa correspondência, né? Então, aquilo que hoje a gente fala em classe média alta, é esse pessoal sim. Só que aí eles adicionaram também essa relação. São esse pessoal com a relação de categoria de trabalhos improdutivos que o Marx traz no Capital. Tem uma relação, mas também tem um texto antigo do Elsevier, antigo assim, deve ser lá de 2015, 2016, que ele mostra, né, ele discute essa categoria de trabalhos improdutivos, né, para essas funções de gerência e mostra como que justamente até quando esses caras, esses gestores, estão pensando ali questão de processo de trabalho, então ali há uma função improdutiva também. Então, eu vou comentar na sequência essa gradação que tem entre gestores de capital e proprietário. Aqui também tem uma gradação. Tem alguns cargos de gerências que são mais improdutivos do que produtivos, enquanto tem outros que são mais produtivos do que improdutivos. Ou seja, a mesma pessoa, o mesmo gerente tem ali, dentre as suas funções que são produtivas e funções que são improdutivas. E só para quem não lembra, função produtiva é aquilo que está ligado, que são funções, né, trabalhos que geram valor. E os trabalhos improdutivos são aqueles trabalhos que não geram valor, mas que não tem nada a ver com ser inútil, né? Eles são necessários para a reprodução, né, para a dinâmica capitalista, mas a função dela não é gerar valor. Tá, e qual é a outra gradação que eu queria fazer aqui? É aquela que eu comecei a comentar sobre isso, né, dos gestores do capital e os proprietários, né? Então tem essas duas frações dentro da classe capitalista. Não há uma pureza, e falar, obviamente que nos extremos dá para dizer, ó, esse fulano aqui é só gestor do capital e o outro fulano lá é só proprietário. O cara não tem nenhuma influência, né, na dinâmica das empresas. São aquelas pessoas lá têm só ações preferenciais das empresas e se limita àquele papel de colher dividendos, não quer mais esquenta a cabeça com esses assuntos ali da dinâmica econômica das empresas. O cara quer ali curtir os bilhões os bilhões que ele acumulou. E aí a única coisa que ele espera no final do ano, lá no final do período, receber os dividendos das empresas que eles têm ações. Então esse aí seriam os proprietários. No outro extremo seriam só o pessoal que são os gestores de capital. Então que vive de salário de superintendência, né, na nomenclatura do Marx. É aquele salário de CEO lá, enfim, de ocupar as funções chaves na estrutura das empresas. Normalmente o que acontece é que esse pessoal, esses gestores do capital, faz parte do pacote de remuneração deles ações. Então, cada vez mais eles vão acumulando também ações, ou seja, ele tem ali, ele ganha um salário, mas ele também, parte importante da remuneração dele começa a ser cada vez mais de ações, vindo de ações, de dividendos. Por isso que é cheio de controvérsias, né? Problemas que eu falei dentro do pensamento administrativo e até de algumas pessoas, né, que estão ali um pouco mais próximas da tradição marxista, de analisar essa relação. Gestor do capital está preocupado em reinvestir o lucro da empresa, enquanto que os proprietários querem só dividendos, né, e mostra que essa questão não é tão simples assim. Que aí eles começam a ver também, empresas que são dirigidas que não tem capital aberto, então não tem ali um monte de acionista, essas empresas estariam mais preocupadas com reinvestir o lucro. E aquelas empresas já de sociedades anônimas gigantescas estariam mais preocupadas com divisão de dividendos. Há várias pesquisas com relação a isso, mas há muitas pesquisas também que mostram, né, que não há uma relação tão simples aí para entender essa dinâmica. E
determinada fração prefere dividendos, outra prefere reinvestir o dinheiro, o capital, né? Eu vou inclusive comentar essa questão, nesses problemas no próximo vídeo, né? O vídeo que deve vir no início da semana que vem. Tá, então acho que o que eu tinha para falar com relação a aos que tinha ficado, né, uma rebarba lá do vídeo dos gestores do capital era isso. Assim, isso aqui, isso deixa eu adicionar, né, que essas questões que eu trouxe foram polêmicas que ficaram, né, do último vídeo. Há muita coisa que eu não falei ainda, que devem vir em próximos vídeos, né? Eu não esgotei toda a nossa pesquisa aí sobre os gestores do capital lá no último vídeo, né? Mas como ficaram essas pontas soltas, surgiram outras questões, aí eu resolvi trazê-las aqui. Tá, e agora a questão lá que eu falei, né, que surgiu do... a questão que surgiu era mais ou menos o seguinte. Eu mostrei lá, eu compartilhei alguns vídeos de robô lá, desenvolvimento tecnológico, né, mostrando, enfim, todo o potencial, né, do desenvolvimento tecnológico. E aí surge a questão, tá, por que os gestores do gestores capital continuam investindo em aumento da produtividade, né, se isso diminui a lucratividade da economia? Então, deixa eu mostrar primeiro por que o aumento da produtividade derruba a lucratividade média da economia. Porque isso aqui é um negócio, assim, que para quem não vem, né, não conhece, não está estudando, ou que vem dentro da economia mais ortodoxa, da economia vulgar, seja lá que nome quiser dar, isso aqui é um negócio, um absurdo pensar isso. Então eu vou mostrar rapidamente aqui, com argumento rasteiro, não vou entrar aqui em... vou utilizar argumentos assim da forma mais simples e direta possível. Vai ter várias imprecisões aqui, mas é só para dar uma ideia, um sabor, por que aumento da produtividade diminui a lucratividade. Então, qual que é o esquema? O esquema que está aqui nos slides, né? Preço da mercadoria e relação quantidade... Preço da mercadoria e quantidade de trabalho necessária para a produção da mercadoria. Ou seja, quanto mais trabalho precisa, quanto mais o trabalho necessário para a produção de uma mercadoria, maior tende a ser o preço dessa mercadoria. Tá, isso aqui é uma vulgarização, não é exatamente assim que acontece. No agregado, quando a gente olha para a economia como um todo, isso aqui é mais preciso. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: no plano individual, quando você vai olhar preço individualizado das mercadorias, há uma série de exceções a esses mecanismos. Só que pensar na economia como um todo, na soma dos preços, tem essa relação é muito próxima entre preço das mercadorias e quantidade de trabalho necessário para a produção delas. Então, para simplificar, vamos pensar assim: preço da mercadoria está diretamente ligado à quantidade de trabalho necessário para produzi-lo. Então, e uma outra relação, essa aqui muito óbvia, essa aqui não tem polêmica nenhuma: maior a produtividade, menor a quantidade de trabalho necessária para produzir aquela mercadoria. Mais rápido é a produção, menos trabalhadores precisam para produzir aquela mercadoria. Então, aumentou a produtividade, diminuiu a quantidade de trabalho, diminui o preço da mercadoria. Isso aqui também é relativamente óbvio. Aí o grande salto vem: se menor é o preço da mercadoria, menor é a fatia de lucro contida naquela mercadoria. Achatou a quantidade de valor, achatou o preço daquela mercadoria, menor é a fatia de lucro nela contida. Aí a gente chega na relação: maior produtividade, menor lucratividade numa mercadoria individual. Aí que vem o ponto polêmico, que eu vou entrar nele na sequência. Então, por que os gestores do capital seguem investindo no aumento da produtividade? Primeira coisa, né? Uma coisa são os agregados da economia. Então, pensar foi aquilo que eu comentei no início da dinâmica. Uma coisa é verdadeira, extremamente verdadeira, quando a gente olha para os agregados da economia. Então, a soma das mercadorias, a soma dos preços. Outra coisa, muito mais complicada, é quando a gente olha para essa dinâmica individualizada dos preços das mercadorias. Então, por isso que eu falei que isso aqui que eu estou falando é muito mais verdadeiro, né? É muito mais preciso quando a gente está pensando, né, nos agregados do que quando a gente está pensando nas frações individualizadas. Tá, e aí eu vou trazer aqui, eu deixei inclusive a referência aí, esse texto do Andrew Kleiman, texto em português muito bom para quem quer entender isso, mas eu vou explicar aqui rapidinho qual que é essa parábola lá do torcedor no estádio que ele traz. Imagina que você está lá no estádio de futebol, todo mundo sentado vendo o jogo.
sua visão ali é relativamente. Tem umas cabeças na sua frente, você não está conseguindo ter aquela visão ótima, a melhor visão possível do jogo. Se você fica em pé e todo mundo continua sentado, você vê perfeitamente, não tem mais nenhuma cabeça na sua frente. Você tem a visão limpa do campo. Mas o que acontece? A partir do momento que você levanta, as pessoas que estão atrás de você começam a levantar também, porque você está na frente delas. E aí, rapidamente, né, todo o estádio levanta. A ideia, né, dessa relação de produtividade é isso. Um capitalista individual, ele investe o máximo que ele pode para aumentar a produtividade e no curto prazo é como se só ele tivesse em pé no estádio. Ele tem a melhor visão. Ou no nosso caso aqui, ele está roubando, né, valor e mais valor que está sendo gerado pelos negócios, pelas empresas menos eficientes. Mas rapidamente essas empresas estão vendo, né, que elas entraram ali numa dinâmica desfavorável para elas e acelera investimento também, aumenta a produtividade, e aí acontece aquele movimento. Todo mundo aumentou a produtividade, diminui a quantidade de valor encarnado em cada mercadoria individual, diminui o lucro médio da economia. Tá, aí tem aquela outra questão ali que eu comentei, de mostrar, né, como que essa relação, como tem alguns problemas nessa relação. Então, quando diminui a quantidade de valor encarnada em cada mercadoria, ou seja, quando todos esses gestores de capital aceleraram, né, investimento e aumentaram a produtividade, diminui, né, a quantidade de valor encarnada em cada mercadoria, ou seja, a tendência para manter a lucratividade seria produzir mais mercadorias. Se a quantidade de valor encarnada em cada mercadoria diminui, você tem que produzir mais mercadorias para ter a mesma quantidade de valor. Mas aí o mercado consumidor não acompanha esse ritmo, enfim, e aí estoura uma crise parece, né, que é um problema ali de falta de consumo. Isso daqui eu vou voltar nessa questão com mais detalhes no próximo vídeo, né? Aqui eu só queria então mostrar essa relação entre os gestores do capital aumentando o investimento em tecnologia, né, para aumentar a produtividade, por que eles fazem isso mesmo no agregado, né, na média, isso derrubando a lucratividade? Por quê? Essa dinâmica do torcedor no estádio. Você faz isso, você tem uma vantagem e você torce para que seus concorrentes diretos não consigam, né, reproduzir, acompanhar o seu ritmo, né? E aí você mantém essa vantagem. Então, essa relação é muito mais complicada aqui. Merece um vídeo aqui para eu fazer só mostrando essas dificuldades, né, polêmicas, como que essa relação é muito mais indireta, como que às vezes uma empresa individual consegue manter essa vantagem dela de produtividade e mesmo assim ela começa a ter prejuízo, a lucratividade dela cai. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ficou meio embolado aqui. Pode acontecer de uma empresa, de um determinado segmento, sei lá, aeroespacial, o gestor lá, a empresa aumenta a produtividade, a empresa dele, aquela empresa começa a ter maiores lucros, né, porque aumentou a produtividade e os concorrentes não conseguiram acompanhar, e mesmo sem os concorrentes diretos conseguirem acompanhar, com o tempo o lucro dela pode cair. Isso é uma relação muito mais indireta também, um negócio assim que é absurdo para a economia convencional, a economia vulgar, enfim, mas isso acontece. Mas essa relação é mais complicada, você merece um vídeo só dedicado a esse tema aí, porque, enfim, é mais embolado mostrar isso. Bom, eu me enrolei aqui um pouco, mas, enfim, vai fazer parte aqui da nova curva de aprendizagem que precisa de novos vídeos. Bom, como eu comentei no início, né? Eu devo fazer uns 3, 4 vídeos nesse formato e aí depois disso avaliar se ficou mais fácil para mim, se os vídeos ficaram mais interessantes, se não ficaram. E obviamente que vocês também me ajudam a avaliar. Provavelmente no final desses 3, 4 vídeos eu faço uma enquetezinha, igual essas que eu tenho feito aqui na página já. E aí para pensar, enfim, o que vem depois disso. Então, o que já tenho mais ou menos definido aí para as próximas semanas, para os próximos dias, na verdade, né? O próximo vídeo que vem, né, com conteúdo novo sobre a natureza da crise contemporânea, né, e os limites das soluções propostas. Eu tinha comentado lá no último vídeo, né, que eu ia trazer já vários dados e gráficos nesse vídeo. Eu terminei o roteiro desse vídeo, eu gostei muito de como ficou o roteiro, mas eu acho que não vai caber. Aliás, acho não, certamente não vai caber dados nele, vai ficar muito pesado se eu começar a trazer também dados para consubstanciar todo o argumento. Então eu vou fazer assim, um primeiro vídeo mais
lógico, né, mostrando a lógica, apresentando assim, tendências sem apontar os dados. E depois eu vou fazer um novo vídeo fundamentando em dados. No próximo vídeo eu vou conseguir mostrar isso direitinho para vocês. Então só estou querendo adiantar aqui, enfim, que eu tinha feito uma promessa lá que não, eu vou fugir um pouquinho dela. E também para as próximas semanas eu estou pensando em fazer vídeos introdutórios. A ideia, nas semanas mais produtivas, então, é eu conseguir produzir 3 vídeos, né? Os vídeos no formato que eu já tenho conseguido fazer, aquele com, enfim, trazendo conteúdo novo, um conteúdo avançado, né? Que aquelas discussões que que eu estou trazendo aqui, elas já estão bem avançadas. E o que eu tô até sentindo, né? Vou até explicar por que eu vou tentar fazer esses vídeos introdutórios, que é para conseguir inserir mais pessoas na discussão. Eu tô conseguindo interagir bastante com o pessoal, mas é um número muito reduzido de pessoas. Eu consigo basicamente citar, se eu fizer um levantamento rápido aqui, eu consigo citar todo mundo com quem eu tenho trocado ideia. São poucas pessoas. Sei lá, o público médio dos vídeos no canal são umas 300 pessoas, mas na verdade eu tenho trocado ideia com umas 10 pessoas, 15 pessoas no máximo, no máximo. Então eu quero aumentar, né? Conseguir trazer mais pessoas, né? Para trocar ideia. Para isso eu vou fazer vídeos introdutórios. O que vão ser esses vídeos introdutórios? Vão ser introdutórios mesmo. Eu vou partir do pressuposto que a pessoa nunca leu nada de economia política, de crítica da economia política. Então eu vou fazer vídeos assim, o que é capitalismo? O que é comunismo? Eu sei que tem aquela coleção Primeiros Passos que tem o que é capitalismo. Eu não vou seguir lá a história dos livros, né, o roteiro dos livros. Eu vou fazer um roteiro diferente, mas a ideia vai ser assim, bem direto, né, o que é apresentar, né, esses conceitos, mas relacionando, né, com o universo aqui do canal. Agora também estou facilitando a minha vida aqui com o Trava-Língua, aqui já está direto, né? Curta o vídeo, comenta aí. O comentário, eu devia ter grifado aí, comente. Então, justamente para ter esse feedback aí, para saber se esses vídeos estão dando certo. Eu tô sentindo aqui que esse aqui ficou meio mais emboladinho. Mas enfim, é normal, né? Quando eu voltei a gravar os vídeos, tem um processo, uma curva de aprendizagem aí que até fica mais ágil de novo, né? Que gera um certo estranhamento. Mas então é isso, um abraço e até a próxima.